A expansão marítima e portuguesa. Movido por interesses econômicos, os portugueses lançaram-se às grandes navegações em busca de novos continentes e produtos comerciais usáveis que pudessem atender os interesses econômicos do governo e da burguesia. Portugal tornou-se pioneiro na exploração ultramarina. O início da expansão portuguesa. No século XIV, os portos de Portugal já haviam então adquirido um papel importante no comércio de especiarias, que era artigo de luxo trazido do Oriente. Os comerciantes portugueses, porém, enfrentavam a concorrência de mercadores italianos e flamengo que monopolizavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo e a distribuição desses produtos para a Europa. À procura então de um caminho para as Índias, no ano de 1453, Constantinopla tinha sido conquistada pelos turcos otomanos. Essa rota ligava o Mediterrâneo ao Oriente e que obrigou os portugueses a intensificar as suas viagens oceânicas em busca de uma nova rota para as Índias. Entre o ano de 1487 a 1488, o navegador português chamado Bartolomeu Dias comandou uma expedição bastante perigosa, que era então conhecida como Cabo das Tormentas. O rei de Portugal rebatizou o local como Cabo da Boa Esperança. No ano então de 1498, outro navegador, chamado então Vasco da Gama, chegou a Calicut, na Índia, fazendo a mesma rota de Bartolomeu Dias. O navegador então retornou a Portugal, levando uma fortuna em especiarias. O lucro dessa viagem foi então reinvestido em outras expedições. O que faltava o próximo passo da coroa era instalar um entreposto comercial em Calicut e garantir o comércio de Portugal. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Em 1500, o rei de Portugal, D. Manuel, organizou uma poderosa esquadra de 13 velas, sendo ela 9 naus, 3 caravelas e uma naveta. Sob o comando então de Pedro Álvares Cabral, partiram de Lisboa em 9 de março do mesmo ano. Nessa expedição, participaram entre 1.200 a 1.500 homens, dentre eles navegantes experientes e famosos como Bartolomeu Dias, aquele que tinha contornado o Cabo das Tormentas, e Nicolau Coelho, que havia então participado da primeira viagem de Vasco da Gama. A rota a ser seguida por eles seria em arco como era comum, mas porém se afastaram da costa da África em direção ao oeste. Em 21 de abril, depois de 43 dias viajado, os tripulantes notaram então os primeiros sinais de terra. Eram sargassos e algas marinhas que flutuavam sobre o mar. Nas primeiras horas então do dia 22 de abril, avistaram pássaros e já à tarde enxergaram o cume de um grande monte. Por se tratar então da semana da Páscoa, Cabral o batizou como Monte Pascoal. Os portugueses então lançaram âncoras de seus navios. A terra que hoje transformaria no Brasil recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz. Mas tão logo eles perceberam que não se tratava de uma ilha e rebatizou o local como Terra de Santa Cruz. Do dia 22 de abril a 2 de maio, as embarcações ficaram no litoral do atual estado da Bahia. Para então formalizar a posse das terras encontradas, foram celebradas 2 missas pelo Frei Henrique de Coimbra, a primeira no dia 26 de abril e a segunda no dia 1º de maio, com uma grande procissão. Junto também com a esquadra de Cabral, veio também um escrivão e navegante português chamado Pero Vaz de Caminha, encarregado de registrar o rei de Portugal, o que foi visto nas terras encontradas. Esta carta era uma espécie de certidão de batismo do Brasil. Caminha também relata como estabeleceu os primeiros contatos com os nativos aqui encontrados. Portanto, no dia 2 de maio,
uma nau comandada por Gaspar de Lemos, retorna a Lisboa, levando a carta de caminho, e o restante da frota ruma em direção oposta para a Índia, devendo então seguir a rota descoberta por Vasco da Gama.